Pessoal, tudo bem? Cassiano e Elaine aqui de Ibirapuera House. Hoje, amor, trouxemos uma pessoa de VGV pesado nessa mesa, que não coube na mesa, hein, amor? Um VGV fortíssimo, hein? Uma Fortíssimo. pessoa... E vou falar, arquiteta. Sim. Arquiteta que eu soube, sabia? Não. Arquiteta, A gente vai saber muito de mais rabiscar dela, aqui, né, ó, hoje. na mão, um empreendimento. Arquiteta, manja muito. Mãe de 3 filhas lindas, mulher de um homem, nota 1000, um gentleman. E olha, Carla, né? Seja Couto, muito bem-vinda. Fernanda Couto, Fernanda Carla Couto. Couto. Muito prazer. Carla Couto. Seja muito bem-vinda ao nosso canal, aqui, ao nosso podcast. Carla, nosso podcast é muito sobre empreendedorismo. Não vamos falar, né, amor? Sobre mercado imobiliário, não só nichado nisso. Antes de mais nada, quero que você saiba que você sempre foi uma das minhas referências desde o meu começo na Biara. Eu vi todas as suas lutas, todas as superações por ser mulher no meio de vários leões. E eu sei, ao lado de uma leoa também, o quanto vocês, mulheres, sofrem na mão de muitas pessoas tóxicas. Então, antes de mais nada, eu quero te dizer que eu sempre fui seu fã, continuo sendo e feliz demais em ver cada vez mais o seu crescimento e obrigado por ter vindo aqui no nosso canal, viu? Bom, já vamos começar chorando, né? Já obrigado vamos mesmo. começar emocionadas. Assim, imagina, gente, para mim é uma grande honra. Olha. Assim, eu tenho toda a gratidão, carinho e amor por vocês. Olha, recíproca é verdadeira. Já começamos com essa verdade aqui. E vai ser bom te ouvir, conhecer um pouco mais da sua história. Porque a gente, como mulher, a gente sabe que a gente passa por muitas coisas, né? Sim. E eu também falo por mim também, que eu sou sua fã, assim, sempre te acompanhei de longe, né? Sempre admirei muito o seu trabalho. E a gente sempre viu muitas coisas, só que hoje a gente está aqui para conhecer um pouco mais dessa Carla que está aí dentro. E a nossa audiência conhecer. E a nossa audiência. Antes da Carla, quem é a Fernanda? Quem é a Fernanda? Como que ela começou? Quem é a Fernanda? Como ela começou nesse mercado imobiliário? O mercado imobiliário te chamou, né? A gente poder entender um pouco mais quem você é. Ai, gente, essa agora... Vamos falar da Fernanda. Voltamos lá atrás, né? Lá atrás. Primeiro eu quero falar que a admiração é recíproca, tá? Obrigado. São poucos profissionais que têm ética, que têm empenho, né? Que têm verdade, que têm comprometimento, né? Que, como eu vi o Cassiano desde, acho que menino, né? Sim. Conheci antes o Cassiano. Você me via da bancada ofertando. Verdade. Então, assim, eu não sou muito mais velha que você, imagino, mas a gente se sentia responsável, né? Pelos mais jovens ali no começo na empresa. Mas vamos lá, ao que vocês me perguntaram. Eu acho que a Fernanda, né, que acontecia, ela ainda acontece, mas que acontecia antes da Carla, era só uma engenheira, obrigada pela promoção, né? Você me promoveu arquiteta também. Engenheira. Você me promoveu arquiteta. Eu sabia que era engenheira para ficar quieta, eu sei que tá tudo no ramo da construção. Então tá tudo bem. Me promoveu, porque civil, eu né? admiro... eu sou engenheira civil, admiro toda a criatividade dos arquitetos que eu não possuo. Eu, de fato, sou uma pessoa mais metódica, mais dos números, do cálculo, mas aprendi com muitas pessoas no mercado imobiliário sobre arquitetura e eu acho que essa entrega que a gente faz diária, né, de atender os clientes, faz a gente ser mais humano, que é a arquitetura, né, uma área de humanas. E então eu tinha que realmente deixar essa engenheira um pouco de lado para ser um pouco mais humana. Talvez seja por isso que meus caminhos, né, me trouxeram para o mercado imobiliário. Talvez não fosse só para eu construir ou fazer conta, 2 mais 2 são 4. Não, talvez fosse para eu entender pessoas, né? Que acho que o nosso desafio maior e nosso aprendizado maior é essa troca com os clientes. Então, eu estava lá na obra e super empenhada. Você já era formada? Eu já era formada em engenharia, sempre gostei da área de exatas, sabia que eu tinha que seguir essa carreira. Até pensei em fazer arquitetura, mas quando eu descobri que era uma área de humanas, eu falei, não sou muito boa em leitura, em escrita, eu sou melhor em cálculo, vamos fazer engenharia, e fiz feliz. Estava estagiando em um prédio, uma construção residencial. Aonde era? Na Vila Clementino. Na Vila Clementino, na rua Agostinho Rodrigues Filho.
Olha só. O empreendimento era composto por 3 torres justapostas, uma obra grande. E você assinava pelo projeto já? Eu era ainda estagiária. Estagiária. Né? E depois eu me Legal. formei ainda nesse projeto. E quando eu me formei, antes de me formar, logo no comecinho, quem comercializava o empreendimento era uma imobiliária grande, a Biara. A Biara. Isso. Te cantaram lá? Aí os corretores pediam para eu subir com os clientes na cremalheira para a gente conhecer o apartamento, para eu explicar. Era uma obra inovadora, usava as paredes de drywall e ninguém entendia direito o que era o drywall. A gente subia na cremalheira e a gente atendia os clientes e saía à venda. Olha só, você venda. fazia tudo. Você Saía já era venda. vendedora? Saía venda. Você era vendedora e nem sabia. Nem sabia. Aí saía à venda e aí teve uma ocasião em que começaram a me assediar. Entendi. Né? Vem para Biara, vem para Biara. A obra entregou, a gente entregou 130 apartamentos, era uma obra realmente grande. Nossa, grande, hein? E nesse meio de campo eles me efetivaram como engenheira residente da obra, enfim, segui a carreira lá com a incorporadora para a qual eu prestei, né, serviço. E eu fui assediada, e num momento em que eu estava sendo transferida para uma obra muito distante. Né, O assediado é no bom sentido da palavra, viu, pessoal? É. Foi cantada para trabalhar na parte comercial. Exatamente. E aí tinha um projeto icônico que se chama, né, está construído, se chama Diogo, na Vila Nova Conceição, e eles queriam formar um grupo um pouco mais seleto, digamos assim. Eles queriam arquitetos e engenheiros, né, que falassem um pouco de inglês também, que tivesse um pouco de desenvoltura, eventualmente se tivesse que atender alguém de outro país. E aí eu entrei, fiz toda a seleção. Na época tinha uma seleção severa para ser corretor. E comecei a trabalhar. Que legal, meu. Foi muitos caminhos me levaram. Mas no Diogo você estava de engenheira. Corretora. Você estava de corretora. Era corretora. Seu primeiro empreendimento foi o Diogo? Foi, mas não era só lá, né? Guarda o Diogo, que eu vou chegar lá daqui a pouco. Olha como a vida é, hein? Olha como a vida é. Você já Mas sabe, daqui a pouco a gente chega lá. Você sabe já que legal. o que o jogo representa. Exato. Eu entrei e tinha que fazer plantão em vários lugares, porque não era só lá, né? Mas a proposta principal era estar lá nesse projeto. E era um projeto que, enfim, um dos únicos projetos de metragem compacta na Vila Nova, num dos terrenos mais nobres de Moema, da Vila Nova, enfim. E não tinha vendido bem. Então já você era já pegou desafio. remanescente. Já estava quase pronto, já era um desafio. Então, por isso, precisava de pessoas muito qualificadas. Não que eu fosse, mas enfim. Nova de mercado, né? Eles apostaram, né, nisso. Fomos lá, vendemos o jogo inteiro. Inteiro? A SWAT, né? Que a chama SWAT, a equipe micro. Então era a Carla, mais quantas pessoas ali? Devia ter umas 20 pessoas. Pessoas fortes do mercado. Eu lembro de vários colegas que dividiram. E desses 20, todos permanecem ou não? Eu não lembro de todos, mas assim... Só a grande maioria, né? Tem alguns amigos até hoje que estavam nessa SWAT, então aprendemos juntos. Que bacana. Tem alguns que já faleceram. Entendi. Isso demonstra a idade. Né? Oi? Ela é uma demonstra um pouco a idade. Gente. Pelo menos você tem uma carinha de menina. Eu morava longe, eu morava na Moca. Eu morava Moca. longe, E, enfim... Atravessava a cidade. Atravessava a cidade. Quem ia imaginar que eu ia morar um dia na frente do jogo, do outro lado da rua. Eu moro realmente de frente, eu fico olhando e às vezes a gente lembra. E tinha aquele deslumbramento por ser muito bonito. Sim. Onde você mora hoje nem existia. Não. Nem existia. Porque o seu condomínio é muito mais novo. Algo já estava escrito para ela. Eu nem pensava que um dia eu fosse morar ali, né? E é incrível isso, né? Isso é um sinal que a gente tem que tomar cuidado onde a gente põe a planta dos pés. E com o que a gente toma fala, posse. né? E a Carla, né, nem sabia, mas ali ela já tinha profetizado, com certeza. Ela já estava tomando posse dali. E tomou posse do bairro inteiro. Do bairro inteiro. Nós vamos chegar não lá. é bem assim. Que legal, Carla, que legal. E você começou no Diogo e depois como é que foi indo? As suas transições para gerente, coordenador. Você chegou a ser coordenadora? Não, porque não existia esse cargo na minha época. Entendi. Na Você minha entrou que época, ano? direto, 2004. 2004. Na minha época, a pessoa era promovida direto de corretor para gerente. Entendi. E eu entrei em 2004, no ano de crise do mercado imobiliário. Então, eu chegava na bancada para ofertar, as pessoas falavam, mas o que você vai fazer? Você vai ofertar o quê?
Eu vou ofertar os produtos remanescentes, tem um monte de imóvel para vender aqui. Olha. Quem era o seu gerente? O Diego Pinho Sanches. Olha ele só. foi sempre... As pessoas já desmotivando, querendo desmotivar. Você Muito correto, Você vai fazer o quê? Olha, Tinha Os os outros peixes, corretores, né? É. Os peixes. Tinha os peixes, que eram os preferidos, Claro, e eu era sempre. meio que a calça branca, mas a gente fazia plantão fixo, tinha que ir desde, sei lá, Zona Norte, Tatuapé longe. a cidade toda, né? Tem os colegas que sempre brincam, vai lá para o Morumbi Sul, a gente ia para o Morumbi Sul, era de tudo, né? De tudo. A SWAT do Diogo, ela tinha uma escala fixa, era só 2, 3 vezes por semana. Então, nos outros dias, a gente ia para outros lugares. Sim. Né? Saía da Moca e ia para Vila Nova Moca, Ia para onde Conceição. fosse. Ia para onde fosse. E você me perguntou por que eu vim parar no mercado imobiliário. E eu me lembro de uma passagem importante dessa transição. Porque eu sempre fui muito comportada, digamos assim, muito estudiosa, né? Sou filha de professora. Sério? Então, sim, minha Que mãe é legal. professora. Que linda. E eu tenho para mim que essa questão do estudo é uma questão fundamental na nossa vida, na vida dos nossos filhos, enfim. E ela sempre valorizou muito essa questão, né? Seja, estude, faça, sempre aprenda. E quando eu resolvi sair da minha carreira, que era uma carreira estável, ainda é, né? Uma carreira estável, e partir para uma aventura, digamos assim, o meu pai, não digo se decepcionou, mas ele se preocupou. Ele falou, minha filha, mas você era muito boa aluna, você sempre foi. Vai ser corretor. Você vai ser corretora, né? Eu falei, pai, eu fiz algumas contas, para variar. E eu quero ter o meu imóvel próprio. E eu quero que isso aconteça num plano curto de tempo. Sim. E embora o salário de engenheira não seja ruim, eu fiz umas contas aqui que eu vou levar mais de 10 anos, 20 anos para conseguir meu imóvel próprio. Né? Que tal o imóvel? E lá não, lá eu vou ser autônoma. Eu posso desenhar o meu próprio salário. Claro. Eu posso trabalhar quantas horas eu quiser. Eu quero mais. Sim. E ele me apoiou. Né? E quando eu entrei naquela crise, né, um ano de crise, chegou no fim do ano, eu havia vendido. Eu lembro que eu levei 4 meses para vender o meu primeiro imóvel. 4 meses. Não foi fácil. Mas depois, no primeiro mês, eu vendi 3. 3, aí já... Então, eu recuperei. Recuperou. Mas no meu primeiro ano, eu fiz as contas e o meu salário de engenheira tinha batido elas por ela com os meus ganhos de corretora. Tá. Mas, obviamente, eu tinha trabalhado talvez mais horas, né, de fim de semana, à noite. Eu não ia só no plantão e depois eu ia para casa. Eu ia para o plantão e depois eu ia para a empresa ofertar. E aí eu fiz um combinado com Deus, né? Eu sempre tenho esses combinados com o cara lá de cima. Olha, se esse for o meu caminho, né, o meu próximo ano aqui dentro da empresa, eu tenho que pelo menos fazer uma diferença em cima do meu salário. Né? Porque lá eu também tinha um plano de carreira também, né? Lá na área da engenharia. Claro. E aí, no meu segundo ano, eu tive saímos da crise do mercado imobiliário, então foi uma avalanche de vendas, né? Foi subindo uma montanha mesmo. Ao invés da avalanche, eu subi. Foram muitas vendas. Foi assim, às vezes eu vendia e eu agradecia a Deus, eu falava, nossa, meu Deus, obrigada, nem sei se eu mereço tanto. Né? E aí foi aonde a carreira realmente se estabilizou, tanto eu fazendo o que eu gostava, mas também sendo remunerada da forma que eu acho que era justa, né? De acordo com o meu empenho. E então foi 2005, o ano da decisão, digamos assim. Eu fechei entre os 10 corretores que mais venderam na companhia, que era uma condição sine qua non para você ser promovido. Tá. Ninguém que não fechasse entre os 10 primeiros era promovido. E eu também não tinha pressa de ser Estava promovida. entre os 10. Estava entre os 10 em 2005. Em 2005, eles promoveram os 2 primeiros, né? Era comum na empresa promover os 2 primeiros. Os 2 últimos caíam. Os 2 últimos gerentes caíam. Tinha esse hábito. Era igual o Campeonato Brasileiro. Isso. Vai Eu pra acho Série que era B. justo, né? Os 2 últimos caíam, os 2 primeiros eram promovidos e foi tudo justo, porque eu não era nem a primeira e nem a segunda. Sim. Mas aqueles outros se mantêm num radar, né? E aí eu pensei, puxa, mas é muito difícil continuar, né? Assim, porque de repente eu dei sorte,
enfim. Já vinha pensamentos já de dúvida. A dúvida Sempre ela vem, sempre, né? né? Quando você inicia a sua carreira de autônoma, você sozinha, sempre tem. né? Sozinha, né? Sozinha. Será que foi sorte? Depois a gente Aí vai você entender. fala, eu acho que para conseguir tudo isso de novo, para fazer todas essas vendas, são pessoas muito fortes que estavam ao redor. Eram 200 corretores só na Biara naquela época. Pequenininho. Pessoas icônicas do mercado estavam lá, né, concorrendo no bom sentido comigo. Então, eu pensei, não sei, vamos ver o que vai acontecer. Mas é aquilo, quando existe a vontade, existe a ação, existe o estudo, existe o empenho, né? Quando realmente você acredita e se dedica, não adianta só acreditar. Você tem que acreditar e fazer. Exatamente. Né? Você tem que ter a cartilha e respeitar. Por em prática. Não tem como, né? Aí, em 2006, estava muito bem colocada. Eu estava sempre entre a primeira e segunda. Tranquila, né? Mais confiante também, fazendo o que eu já fazia e fazendo mais, testando coisas novas, formas novas. E um dia o Minoro, né? Fundador da Biara, um dos 3 sócios fundadores da Biara, bateu no meu ombro e falou assim, em setembro, tá? Setembro eu vou fazer uma promoção de 2 gerentes antes da virada do ano. É você e mais um. Não fala nada, fica quieto, só continua. Só segue o que você está fazendo. Falta um mês. Ai, meu Deus. Segui e fui promovida a gerente. Olha que legal, Carla. Que legal, hein? E você falou 2 tópicos que para mim é muito importante, né? Todo momento na nossa vida tem que ter a decisão. Sim. Chegou um momento ali de uma ruptura na sua vida. Sim. E se você decidiu crescer, acabou. E você, dali para trás, pelo que eu entendi, você não olhou mais, né? Não. Dali para frente, você não olhou mais para trás. Porque se ela tivesse ficado em cima do muro, será que ela estaria aqui hoje? Né? Não. Né, Carla? Não olhei para trás. Sempre abençoei, né, a minha faculdade, a minha carreira, né, a minha profissão, digamos assim. Não deixa de ser, né? Eu sou engenheira civil. E usei isso ao meu favor, claro, né? Da minha forma metódica de ser, da minha forma rigorosa de ser, da minha forma exata. Eu acho que tem algumas questões que não existe, né, opiniões. Tem algumas questões na nossa carreira hoje de trabalhar com imóvel que você tem que ser exato, você tem que ser preciso. Tem que ser preciso. Você não pode ser mais ou menos. Não dá para ser nem meio barro, meio tijolo. Não dá. Você precisa conhecer, você precisa saber. Se você não sabe, você precisa também ser claro. Sim. Né? Se você não tem um dado técnico, você precisa olhar na planta. Quantos metros tem quadrados? Qual é o tamanho da vaga? A quantos metros está do parque? O que vale mais? Quanto vale esse imóvel? Né? Quanto é o condomínio? Quanto é o IPTU? Enfim, qual é a capacidade de construção desse terreno? Qual é a melhor metragem para esse empreendimento? E você só vai dar as respostas se você estudar. Né? Se você estudar, então... Parece ser óbvio, né, Carla? Mas não é para a maioria das pessoas que estão assistindo. Não. Então, você que está assistindo esse conteúdo, primeiro, faz o seguinte, curte, comenta e compartilha. Segundo, se não seguiu ainda, fala seu Instagram. Carla Couto, Fernanda Couto. Isso. Carla, só @Carla Couto. @Carla Couto, simples Fernanda assim. Couto. Vai achar ela no Instagram, achar. tá escrito aqui embaixo. Segue a Carla nas redes sociais, ela tem muito conteúdo para passar para vocês. Ela faz um trabalho muito legal que nós vamos chegar lá. E, assim, o básico é básico, né? É o óbvio, na verdade. Só é óbvio para os olhos treinados. É fazer o certo muito bem feito. Sim. É treinar, é estudar, é entender e ser preciso. E pelo que eu entendi, né, Carla, me corrija se eu estiver errado. Você sempre teve isso independente do perfil do imóvel que você vendia. Sim. Pode ser o mais simples, um estúdio, até hoje os imóveis grandes, né? Sim. Me lembro dessas 3 primeiras vendas que aconteceram num apartamento. Naquela época nem tinha muitos estúdios, era apartamento de um dormitório, né? E o prédio se chamava Joy Perdizes. E já do outro lado. Lá em Perdizes. E os clientes que buscam, toda venda é igual, né? Cada qual na sua renda. Que emoção, né? Toda venda a pessoa quer o quê?
ela quer ser bem atendida, ela quer ter uma experiência agradável, Exato. ela quer confiar na palavra daquela pessoa que está passando as informações, Exatamente. ela quer ter certeza que está fazendo o melhor negócio, ela quer ter certeza que aquele negócio é o melhor para ela, não só fazer o melhor negócio, mas também entender o que é melhor para ela. Que faz sentido para ela, né? Porque às vezes o melhor negócio não é o melhor para ela. Né? Então, assim, eu acho que praticar essa empatia de você se colocar no lugar daquele comprador é a condição mais importante que alguém que trabalhe em qualquer área de vendas tem que ter. Exato. Você tem que ter essa sensibilidade de se colocar no papel daquela pessoa e entender o que aquela pessoa está precisando. Exatamente. Exato. Né? Hoje, eu atendo pessoas super, né, enfim, elitizadas, mas eu vejo que o processo é o mesmo. Às vezes, aquela pessoa, ela conhece tanto da área onde ela trabalha, ou até conhece tanto de imóvel também, mas no momento em que ela está sendo o comprador, ela também precisa de alguém que pegue na mão, ela também precisa de alguém que fale. Uma opinião. Né, que conduza sem interesses. É verdade. Aquela dosezinha de coragem. E você falou muito sobre empatia. Eu até quero fazer um pulo e daqui a pouco voltar um pouco na timeline da sua vida. Se não fosse empatia, a gente não estaria nesse podcast hoje. Não. Verdade. Porque nós somos corretores de imóveis e independente se um está de um lado, outro está do outro, tem que ter empatia pelo próximo, pelo negócio, né? E muitas vezes, Carla, às vezes a gente acaba pecando por querer vestir a camisa de determinados seres humanos, que também são falhos, assim como a gente, né? E se não nos vigiarmos, a gente acaba entrando em dividida, verdade, né? em situações desconfortáveis por causa de dinheiro, porque o dinheiro vai e vem. Exato. E o dinheiro, ele não para de ser fabricado. A gente está aqui nesse podcast, o Banco Central está fazendo. A gente perde hoje, amanhã tem de novo, e assim vai indo. E na construtora que nós estávamos, a gente passou por uma dessa, por uma aprovação, que ali, opa, peraí. Uma situação, né? Por causa do que eu vou perder? Pra quê? Correr o risco de perder uma amizade de anos, pô. Não, peraí, vamos fazer isso. Porque nós tínhamos uma regra que ou era de um lado a venda ou era do outro. E por que não o bom senso, né? Exato. E falta Mas isso, total né? mérito, né, do Cassiano, e você sabe que eu já lhe agradeci por esse episódio, né? Porque você que teve essa empatia, se colocar no meu lugar. E muitas vezes nós passamos por fase na nossa carreira, na nossa profissão, né, na nossa experiência de vida, né, que Deus propõe para nós. Então, no momento em que nós estávamos trabalhando juntos nessa empresa, eu havia passado recentemente, né, por um episódio meio crítico de uma depressão pós-parto. Então, eu estava retomando a minha carreira, né, num cargo abaixo, de repente, digamos assim. Não me importo também com cargo. Eu acho que o cargo que você ocupar, você tem que fazer as coisas com amor. Exato. Mas o Cassiano foi de uma sensibilidade, assim, sem tamanho. E a gente está sabendo agora, hein? O bicho pegou. Depois de tanto tempo, a gente saber disso. E às vezes são aquelas pessoas que a gente precisa acreditar que são boas, que passam pela nossa vida em momentos que a gente mais precisa. Né? E por isso que, de repente, eu estou aqui, com tanto prazer de estar aqui, de tanto prazer de retribuir. Que bom, Carla, a gente fica tão feliz. A gente fica muito feliz. E assim, né, voltando para a sua carreira como um gerente lá na Biara, não deve ter sido fácil ser gestora de muitos homens machistas. Não foi. Né? Porque tanto é difícil. Tanto é que eu vendo muito de longe isso, né? As pessoas que dão resultado tomam porrada. Isso. E as pessoas acabam julgando muitas vezes quem dá resultado sem saber. Sem saber. E eu acredito que você deve ter passado por várias provações ao longo da sua carreira em decorrência disso. Né? Eu trabalhei 15 anos numa mesma empresa, né? E lá, obviamente... Já mostra a lealdade aí. Tinha muita vontade de ficar para o resto da vida. Eu sempre falei, né, que na parte da frente da camisa estava o nome da empresa e atrás estava o meu nome. E saí da empresa, graças a Deus, né, pela porta da frente, da mesma forma que eu entrei. Mas, com certeza, sofremos, sim. Todas as mulheres sofrem, sim, um preconceito. Até hoje? Hoje, na condição na qual eu atuo,
eu já vejo que eu sou muito respeitada. Então, hoje, ou eu aprendi a não permitir, né? Não sofrer, ou eu realmente me posiciono de uma forma diferenciada, de repente, né? Sim, eventualmente ainda sofro, né? Sofro tanto, às vezes, assédio de possíveis compradores, Sim. né? Aí tem a facilidade do meu marido trabalhar na área, eu poder levar o meu marido. Mas, assim, né? Hoje eu sou mais pragmática, hoje eu sou mais clara, Sim. tá? Mas me posiciono logo de cara. Se eu achar que está acontecendo qualquer coisa, eu prefiro me posicionar. Porque a gente não tem, né, tempo para perder. Nós somos pais de família, estamos aqui para exercer nossa profissão, criar nossos filhos. Então, o objetivo é esse. É ajudar alguém que queira realmente encontrar um imóvel. Sim. E só esse. Né? Qualquer coisa que fugir desse objetivo não faz sentido. Mas trabalhando em empresas fixas, né, digamos assim, a gente convive mais tempo com pessoas que desejam os cargos, né? E em todo lugar vai sempre ter aquele que tenta puxar o seu tapete. Sim. Né? Isso faz parte da nossa vida aqui, né? Então, é uma questão da gente saber lidar. Mas, você acredita que isso te deu muita força? Eu acho que sim. Eu acho que o que não me mata me fortalece. Né? São frases que a gente foi aprendendo aí no mercado imobiliário. Eu acho que a vida é mole para quem é duro, a vida é dura para quem é mole. É verdade. Né? Obviamente, eu gostaria que tivesse sido diferente, mas como sempre me posicionei e nunca me importei muito com o que as pessoas que queriam puxar meu tapete falavam. Eu me importava, assim, com o que os meus superiores falavam. E seus planos, né? E os meus superiores me promoveram, né, de corretora para gerente, de gerente para superintendente, de superintendente para diretora-geral, sempre pelo resultado. Então, contra resultado não há argumentos. Não tem. Então, houveram pessoas que tentaram, mas sempre o presidente da empresa, ele falou, a Carla é legitimada. Com ela ninguém mexe. Olha. Porque o resultado dela é legítimo. E algo que eu estou voltando aqui e lembrando o ambiente que nós trabalhávamos ali na Biara em 2008, 2009, 2010, eu lembro que você ficava muito concentrada, com um papel muito grande, vendo números de todas as equipes que você tinha, né? Então, acho que os dados te ajudou muito também a puxar aqueles gestores que não davam tanto resultado, como aqueles que, de repente, escapavam um negócio ou outro para outras diretorias, né? Como é que era a sua diretoria? Como é que era a sua gestão? Eu sempre acho que, se um faz, os outros também são capazes de fazer. Verdade. Não existe incapaz. Sim. Não existe. Existe a pessoa que não se empenha muito, ou então... Ou você acha que tem limitação? Você acha que são limitados? Não existe. Eu acho que na nossa área não existe limitação. Né? Acho que vem método, caramba. É decisão, você quer, é isso. Eu acho que é prática, é treino, né? Concordo. Quanto mais você treina, quanto mais você estuda, quanto mais você pratica, não tem como você ficar pior, né? E aí a gente amarra um pouco o começo da nossa conversa, quando você falou que eu tinha essas incertezas lá no começo, né? Mas que depois eu fui vendo que para me manter sempre, né, enfim, eu sou de uma geração competitiva, não vou negar, mas para me manter sempre entre os primeiros, era só fazer mais, era só continuar, né? Era só fazer o que eu já sabia. Ir embora 10, 11 horas da noite, isso não existe mais. Ela ainda não sabe. A Carla ia embora 11 horas da noite, 11h30 da Biara. Na Biara, meu horário base era... Era a última. 9, né? Porque não podia chegar depois das 9, mesmo porque tinha os afazeres. E o meu horário base de ir embora era 11h30, meia-noite. Né? Era isso aí. Mais de 12 horas de trabalho. Quando tinha lançamento, a gente ficava a noite inteira. Virava a noite. E algumas pessoas podem pensar, mas isso não é vida. Depende. Né? Eu assisti uma mesa redonda com o Sr. Eli Horn. Assistam, se puderem, é muito produtivo. No qual ele fala que o trabalho enobrece o homem. Né? Eu acho que essa é a política, né, dos judeus. E quanto mais você trabalha, menos você pensa em coisas que não são produtivas. Né? Que existem as pessoas que trabalham, mas que também demandam um tempo enorme gastar o dinheiro.
Né? Eu não estou falando que nós não tenhamos que viajar com a nossa família, que nós não tenhamos que praticar esporte, nem que a gente não tenha que jantar fora, né? Nem, enfim, fazer algo que goste. Eu estou falando que, dentre as coisas que a vida oferece, se a gente escolher as coisas saudáveis, e o trabalho eu incluo nessa cesta, a nossa vida vai prosperar. Vai. Né? Vai prosperar. E quero falar mais. Né? É uma pena que esse podcast ele vai ser um pouquinho mais curto, mas de milhões de VGV. Mas a Carla vai voltar. Vai voltar. Imagina, tem muita história. Exato. Mas vamos falar um pouco da Fernanda? Como é que a Fernanda agora, ela administra uma casa com 3 filhas lindas, marido, funcionário, os negócios, corretores. Nossa, como faz para não perder a cabeça? Porque isso todo mundo vê agora. Firme. Todo mundo vê a Carla, mas ninguém sabe da Fernanda. É porque ela tem uma força, ela transmite das uma guerras, força das de lutas, leoa. Né? Que todo mundo tem. Claro. Né? Mas como é que você administra? Como é que você consegue administrar? Eu tenho uma equipe, em primeiro lugar. Né? Eu aprendi que quando você não consegue fazer tudo bem feito, você tem que ter ajuda. Então, eu não conseguiria sem a equipe. Né? Então, eu tenho um ajudante em casa, tenho a funcionária que hoje já não é mais minha babá, é minha motorista, tenho o meu marido, que divide muitas tarefas comigo. Mas, acima de tudo, eu assumi esse papel de não ser só uma coisa ou ser só outra. Né? Como você mesmo falou, a Carla é a profissional, a Fernanda é o ser humano. E está tudo bem. Eu posso, eventualmente, falar para o meu cliente, olha, houve um imprevisto na minha agenda, minha filha ficou doente. O meu cliente, ele vai confiar em mim se eu for verdadeira com ele. Porque ele também tem filho. Né? E eu também posso, eventualmente, falar para minha filha, olha, hoje a mamãe não pode fazer isso com você, porque hoje eu tenho uma responsabilidade, um compromisso que eu assumi. Então, depois da pandemia, a gente aprendeu ainda a ficar mais forte, na minha opinião. Eu também acho. Tudo em casa, né? Antes eu tinha o hábito de sair mais para o escritório, até mesmo quando eu era, né, a funcionária fixa, não tinha como. E eu também nem tinha filhos, então, obviamente, eu trabalhava mais enquanto não tinha filhos, isso é normal. Agora, hoje, a gente não tem a obrigação de estar no local físico trabalhando. Então, você tem que se policiar, você tem que ir para um lugar mais reservado da casa. Eu tenho um escritório dentro de casa, mas acontece muitas vezes eu ter que parar aquela carga horária, né? Aquela minha meta de trabalho para resolver alguma coisa, né? E eu acho que eu consigo administrar, Cassiano, Elaine, confiando que eu estou dando o meu melhor. Confiando em Deus, né? E confiando que eu estou fazendo o que é possível. Né? Eu tenho hoje um ditado comigo que eu falo, eu faço o que eu posso. O que eu não posso, eu não faço. Eu faço o que está ao meu alcance. Eu faço tudo o que eu posso dar de melhor, eu dou. O seu máximo. O meu máximo. Porque eu sou perfeccionista, isso me acompanha. Às vezes... Tem competição dentro de casa, você e o Renato? Não, hoje não Já mais. teve? Já, eu acho que sim, mas hoje não mais. Não mais. Graças a Deus, não mais. Eu acho que hoje trabalhamos juntos em alguns, né, negócios, em outros não. Eu acho que ali é uma somatória. Eu não penso mais em dividir. Eu penso que uma mão dá a mão para outra e juntos fazem algo que sozinhos não poderiam fazer. Né? Você acha que... Eu particularmente, né? Acho que nós somos aí exemplo vivo disso, né? Casal junto enriquece. Né? Prospera, dá certo. Agora, aquele homem, aquela mulher que não está no mesmo propósito... Não tem jeito, não vai em frente. Porque lá dividido não prospera. Não prospera. Verdade. Não adianta. Concordo. Né? Você se vê antes do Renato e depois? Vejo sim. Eu vejo antes muito mais, né, digamos assim, egoísta, não sei se seria a palavra, mas muito mais independente também. E agora eu me vejo mais... né, unida a nossa meta de criar nossas filhas, né? O que a gente quer no fundo? Criar nossas filhas, dar exemplo. Quando a gente tem filho, a gente precisa dar exemplo para os nossos filhos. Então, esse fato de misturar um pouco o trabalho com as questões da casa
É bom para os filhos. É bom um filho, às vezes, ouvir, né, uma questão, uma dúvida de um incorporador, uma dúvida de um cliente. Acontece, se eu estou levando as minhas filhas para um evento e um cliente me ligar, eu vou atender. É isso. Eu vou atender e eu vou pedir silêncio para as minhas filhas e elas vão ouvir a conversa. E para elas vai ser produtivo. Pensa que não? Elas aprendem muito e sabem muito mais do que muitos corretores. Sim. Que nem os nossos. É incrível. Sabe muito. Valor de metro quadrado, qual condomínio que é bom, qual que não é. Sabe demais. E isso agora, os nossos filhos estão numa outra fase, né, Carla? Nós começamos mais cedo. E eu vejo meu filho vai fazer 18 anos agora em janeiro, né? Gente, como passa. A filha da Elaine com 21 para 22. O conhecimento deles é maior do que muitos corretores, digamos a maioria. E a gente não imaginava. E sabem muito de mercado. A gente ficou chocado quando a gente precisou da ajuda. Eles, não, eu sei, tá. Nossa, os nossos 2 meninos foram fazer um atendimento relativamente grande e fecharam o negócio. Fecharam o negócio. Eu falei, gente, eles só foram atender porque a gente não podia. E eles foram e fizeram com maestria. Porque sabe o valor de metro quadrado. Eu falei, gente, até o nosso parceiro elogiou. Nossa, os meninos estão isso. Acho que eu estou precisando usar mais as minhas filhas. Então, estou com 14. Já sabe. Mas já começaram a captar? É verdade. E dá certo, viu? E foram em vários aspectos, pegando esse gancho do exemplo. Foram através do dress code, da vestimenta. Tudo. Que legal. Que eles, não, vou com roupa mais sóbria, vou com uma roupa assim. Os dois. Os dois tiveram foram essa percepção. Lá, com postura, né? Não sabia a pergunta que o cliente fez lá na hora. Vou levantar, não é vergonha para ninguém. É vergonha falar errado, né? Propositalmente. E resolveram finalizar o negócio. Parabéns. Eu fiquei assim, foi agora. E eles nem esperavam, né? Tanto que eles foram leves, tranquilos. Vocês vão lá só fazer esse atendimento simples, vai ter uma pessoa junto, tal, acabou. Tá bom. Eles nem imaginavam que ia dar negócio. Eles foram tão leves. Que legal. E as coisas fluíram. E o que você está agora vindo para os dias de hoje, né? O que você está... Vamos falar agora, entendemos um pouquinho da Fernanda, né? Da Fernanda, mãe, mulher, né? Empresária. Agora vamos na Carla, em 2025. O que você achou desse ano? Como foi esse ano hoje para a Fernanda, pessoa jurídica, para o Renato? O que você acha? Você acha que no momento de crise o pessoal está travando dinheiro na Selic? Ou o dinheiro troca de mão e tem muita gente fazendo bons negócios? Eu acho que o mercado está bom para o comprador. Sim. Né? Esse ano foi um dos anos nos quais eu mais recebi ligações de incorporadores. Né? Estávamos falando sobre isso, inclusive. E isso é importante, quando o incorporador quer a sua opinião, quer melhorar, né, o projeto que ele está pondo na prateleira. Eu também tenho uma alça do meu trabalho que presta consultoria só para o incorporador e não só para o comprador. Então, eu nunca fui tão abordada nesse momento. Olha. Então, a gente sabe que em momentos de dificuldade, a gente se reinventa e a gente pode, né, vender muito mais do que no momento tradicional. Eu acho que o mercado, se apertar um pouco, não vai ser de tudo ruim. Eu acho que alguns amadores saem da profissão, né? Nós tivemos momentos de vacas gordas aí e muitos amadores achando que poderiam vender imóvel e não é assim que funciona, né? Você tem que ter estudo, você tem que ter qualificação. É o que mais acontece hoje, né? Infelizmente. E eu acho que sempre o dinheiro está mudando de mão, né? E não existe o ganha-ganha. Né? A gente não pode viver uma vida inteira só querendo ganhar. Então, são adequações que a gente faz. Se a taxa Selic está alta e está de fato, então eu vou vender o imóvel para quem? Para quem quer investir? É mais fácil vender o imóvel para quem quer comprar, porque os casais vão se casar, os bebezinhos vão nascer, o pai vai querer muitas vezes presentear esse novo casal, os filhos vão mudar. Os filhos vão mudar, né? A família vai crescer. Exato. Então, assim, está sempre tendo negócio no mercado imobiliário. Sempre vai movimentar. Sempre vai vender alguma coisa. Eu acho que isso é o caminho do porquê eu não tenho hoje receio. Eu não tenho medo. Nossa, eu vou ficar anos sem fechar negócio. Não, eu não vou ficar. Que vai ter eleição. As pessoas sofrem com isso, né? As pessoas sofrem. Assim, não pode ser assim. Porque a inteligência artificial, cada hora né?
Gente, mas e daí? É a mesma coisa. As pessoas vão precisar morar em algum lugar. Exato. As pessoas vão gostar de ir a pé para os seus clubes. As pessoas vão gostar que seus filhos vão a pé para suas escolas. Né? Infelizmente, alguns casais vão se separar também. Então, vai haver uma necessidade aí de mudança na moradia. Né? Algumas pessoas vão falecer, outros vão receber herança. Sim. Agora, óbvio, a gente não pode ignorar o que está acontecendo no mercado econômico. Sim. Né? Exato. Agora, com a Selic muito alta, eu tenho visto incorporadores com excelentes oportunidades. Antecipações, que eu nunca vi. Eu tenho visto valor incorporadores assim que eu nunca imaginava. Né? Exato. Incorporadores que só aumentava o valor do imóvel e hoje eles estão aceitando propostas. Olha. Então, Até permuta. Permuta, Até permuta. Sim. Até permuta. Então, quem tem, acho que, o ouvido aguçado e gosta de bom negócio, você que está vendo esse podcast, é a oportunidade de buscar um empreendimento bom. Claro, né? porque Porque você vai fazer bom negócio. Nas crises a gente encontra e aparecem oportunidades que muitas vezes nunca existiram. E outra, quando a maré está boa, o proprietário, seja o proprietário ou o incorporador, ele fica um pouco mais duro Fica. na negociação. Sim. Hoje, com essa questão, né, tanto política quanto financeira do nosso país, ele está mais flexível e você, cliente, vai fazer um bom negócio. Verdade. Sem dúvida. E os clientes, eles têm perfis, né? Sempre vai haver aquele cliente que quer a tal da galinha morta, que fala que conseguiu um preço menor, que muitas vezes, infelizmente, até mente, né? Que quer apertar até o máximo que pode. Sempre vai ter o cliente também coerente, que entende, que confia, né? Eu falo, Cassiano, que uma das minhas maiores... um dos meus maiores trunfos hoje, né? Uma das maiores vantagens do local onde eu me encontro hoje como profissional, e vocês também, que são imobiliária totalmente autônoma, né? Como eu sou uma profissional do mercado totalmente autônoma, Sim. eu não tenho meta para bater, eu não tenho que vender nada específico de algum incorporador. Lógico, eu gosto de vários incorporadores, admiro vários projetos, uns eu gosto mais, outros eu gosto menos, e eu posso tratar disso de forma imparcial. Sim. Eu posso realmente pegar o comprador e realmente falar o que eu penso. Né? E eu não sei quanto Isso é livre. a gente tem ainda, mas... Mais um minutinho, tá acabando. Mais uma hora. Você vai voltar. Não vai ter jeito. Não tem jeito, Carla. Você tem que voltar. Eu vou voltar. É muito conteúdo. Porque a gente flui, é tão gostoso o bate-papo. É tanta coisa pra gente, né, explorar. Compartilhar, eu queria explorar. fazer uma pergunta para vocês que aconteceu comigo algumas vezes, eu tenho certeza que já aconteceu com vocês, que são profissionais decentes e empenhados no mercado imobiliário. Eu ganho o meu dia quando um cliente me pergunta: o que você acha, Carla? Nossa. Esse é o papel de um verdadeiro consultor. E eu tenho certeza que os clientes perguntam para vocês o que vocês acham. E é uma responsabilidade, um peso dobrado quando vem essa pergunta, porque você sente, inclusive, de quem vem. Sim. Né? Puxa vida, esse cliente nosso bilionário está perguntando isso. O que eu acho? Puxa vida, eu estou no caminho certo porque eu estou vendo ele como ser humano. O que ele também tem eu essa acho? segurança. O que você acha? Eu isso acho vale muito. Aí você ganhou o certificado de confiança. Confiança. Credibilidade. Aí isso faz valer a pena a nossa profissão. Exato. Isso dá o brilho nos olhos. Eu falo, eu acho que por mim e por vocês dois também. O maior brilho nos olhos é poder ver e ouvir uma pergunta dessa de um cliente. Isso falta para o mercado imobiliário. Carla. Essa união falta para o mercado. Infelizmente, cada um está por si, um brigando pelo outro. Que a gente faça um pouquinho, que a gente comece né, esse propósito no mercado e mude né, essa questão. É uma pena que o nosso podcast está indo ao fim. Quero deixar nossos agradecimentos à Nortes Incorporadora, que está patrocinando esse podcast. Vou deixar esse próximo lançamento deles. Dá uma olhada no vídeo. Travagim, obrigado pela visita, por nos receber como Ibirapuera House. Travagim, para quem não sabe, é um dos responsáveis pela incorporadora Nortes. Nós estamos aqui no Itaim Bibi, no finalzinho da Clodomiro Amazonas, um dos melhores projetos, né, Travagim? Vamos falar bem rapidinho para mostrar o vídeo para o pessoal. 50 metros da Faria Lima. 204 e 209 metros. 3 suítes e 3 vagas. Arquitetura Arthur Casas. Melhor negociação do Itaim, com a Ibirapuera. Se você procura o melhor preço por metro quadrado, no miolo do Itaim, na melhor localização, na parte comercial e residencial ao mesmo tempo, procure nosso time da Ibirapuera House, curte, comenta e compartilha
e aproveita esse vídeo e até a próxima. Gostou do vídeo? Então, maravilha. Se você gostou, comenta aqui com maiores informações, que nós temos a informação exata desse projeto aqui da Notes Incorporadora. Carla, obrigado pela visita. Obrigado aí por participar do nosso podcast. Obrigada a você. Que Deus abençoe cada vez mais a sua vida, do Renato, das meninas, que Deus honre cada vez mais. Vocês da família, né? Verdade. Vocês também. E aguardamos você também no próximo episódio com o Renato, viu? Com Renato. casal, tá perdoado porque tá com cliente. Né? Entre casais da próxima, é isso. Tá bom. Tá? Até o próximo vídeo. E segue a gente em nossos canais.